podcast Cine Sofia, Consciência e Inteligência Artificial, tomada 1. Começando aí então, podcast Cine Sofia, eu sou o Rafael. O Jerônimo. Vinícius. A gente começou, no Cine Sofia começou como texto, daí texto migrou para alguns programas de audiovisual no YouTube. Sim. E agora a gente finalmente vai exercer um desejo antigo, que é falar um monte sobre um assunto que a gente gosta. Podcast a gente já teve algumas experiências, né, com podcast no passado. De repente, essa empreiteira dando certo, o pessoal gostando, a gente pode inclusive pegar alguns do passado, alguns drops, né? Tem um aí que acho que só eu e tu escutamos, que é o de cinema brasileiro. Ficou muito bom. Cara, tem os nossos... Gravamos numa noite. Lembra que a gente gravou de noite, a gente terminou 1h da manhã gravar aquele podcast, cara. São os nossos podcasts secretos, cara. Os podcasts perdidos, cara. Tem que fazer um truque, cara. A, B, A, C, A, B, B. Aparece o podcast. Eu falei pro Rafael assim, eu disse, cara, em uma semana eu tô com ele editado, tá? Isso foi em maio do ano passado. Vai fazer um ano que esse podcast tá gravado. Foi maio do ano passado. Só claro, sabe como é que é a rotina da gente, né, cara? Aquela correria maluca, né? Então. Mas assim, cara, ele tá lá, tá guardado. Fica tranquilo. Então, o pessoal conhece eu, o pessoal conhece o Jerônimo, mas o pessoal ainda não conhece o Vini. Vai, Vini, se apresenta. Eu sou... Me conhece então mais por Vini Legal, então. Vini Legal? Esse foi o apelido me dado. Cara, eu sou um programador júnior, formado nas escolas técnicas do Senai. Eu trabalho há 2 anos com programação numa empresa chamada Lotus TI e eu tô aqui, né, convidado para comentar um pouco sobre inteligência artificial, que é um ramo que está bastante forte também no mercado da programação, cujo eu também estou estudando bastante essa área porque é o futuro. O futuro vai nos trazer grandes soluções pra gente aí. Eu fico um pouco com medo disso aí, né, cara? Quando o cara olha Exterminador do Futuro, assim, né? O Matrix, o cara fica meio, né, pensando, e aí, né, cara? Isso é um risco, Tem essa possibilidade de não ter mais controle sobre o pensamento da máquina, mas... Sobre as máquinas? É isso. Só que existe também um estudo das grandes instituições da área, tipo, eu não me lembro de cabeça aqui alguns nomes, mas eu sei que existe leis sendo já trabalhadas para que, tipo assim, não permitam a máquina ter certos privilégios. Sim. Que elas têm algumas certas limitações, ou resumidamente falando pro leigo ou pra pessoa que não é da área entender que existe um botão de pare, assim. Sim. Eu lembro de um filme que até comentei numa outra oportunidade que a gente falou de inteligência artificial. Cara, eu não lembro o nome do filme agora, mas cara, é um filme antigo pra caramba, dos anos 70, e ele se passa na Guerra Fria, né, no auge da Guerra Fria, etc. E a Rússia cria um computador, um supercomputador, para comandar todo o seu sistema de espionagem, suas armas, etc. Os Estados Unidos fazem a mesma coisa. Sim. Né? Então, a ideia do filme... Que filme que é esse aí? Eu não lembro do nome, cara, mas eu comentei naquela outra vez que a gente conversou. Eu não lembro, eu tô lembrando da história, mas não lembro o nome do filme. Daí a ideia seria essa, né? Cada um dos supercomputadores teria a missão de derrotar o rival, né? Derrotar o país rival. Só que o que acontece? Eles são tão inteligentes que eles conseguem secretamente se comunicar entre si. Sim. E eles dão um jeito de parar a guerra, porque os dois chegam a essa conclusão, né? A melhor maneira da gente ajudar todo mundo é parar essa guerra, né, cara? Sim. A IBM tem implantado isso no robô deles, por exemplo, que é cultivar esse tipo de pensamento e filosofia nas máquinas, para que eles, num futuro próximo, longo, eles nunca cheguem à conclusão de que, guerra ou exterminação da raça humana seja a solução. Então não vai acontecer que nem o Ultron, por exemplo, assim, que ele chegou quando ele passou na internet, o Ultron foi isso, né? Ele entrou no Ultron do Vingadores, lá, Vingadores 2. Quando ele chegou na internet, ele passou pela internet, ficou meia hora na internet do Brasil e achou que a melhor solução era matar todo mundo, né, cara? 15 minutos vendo meme brasileiro. Meme brasileiro não adianta, vou criar um corpo robótico. Eu tenho até uma história legal pra contar. A Microsoft
quando tava começando a mostrar o robô deles, o Cortana, hoje que tem no Windows 10. Cortana. Isso, a Cortana. Eles colocaram, na verdade, uma outra versão, nem se chamava Cortana ainda, no Twitter. Conseguiram implantar o robô no Twitter. Cara, não deu acho que 24 horas. O robô da Microsoft tava xingando todo mundo, geral, vi isso aí, cara. Sendo racista e sentando o pau. Porque, assim, no caso, ele pegava, ele modificava a personalidade dele de acordo com... Ele aprendia com os usuários, os né? usuários. E, cara, foi um troço muito louco, porque... Eu lembro disso aí. Ele simplesmente tinha inteligência. E aí colocaram ele numa rede social onde as pessoas colocam muitas besteiras, né? Sim. Só besteira. Exato. É só besteira. Exato, é tipo... pouco dá pra tirar de proveito em 140 caracteres, né? Porra, cara. Enfim, e aí, cara, eu me lembro que eu acho que menos de 24 horas, 20 horas, os caras tiveram que tirar do ar porque o robô tava muito perdido, assim, muito perdido mesmo. Eu lembro que nessa época eu dava aula já, né? E eu usei esse exemplo lá de aula. Eu tinha lido a respeito e falei pra molecada, né? Mano. Aquele computador, né? Aquele robô da Microsoft seria a personificação desse inconsciente coletivo. Sim. Converge nisso. Com certeza, cara. Porque eu lembro também, daquele caso, até comentei pra ti uma vez. Cara, eu não sei se essa história é real ou não. Eu não sei se é real ou não essa história. Mas era um jogo de tiro em primeira pessoa. E o que acontece? Os jogos quando são lançados, vamos supor aí, lança Call of Duty. Daí os caras têm um servidor ali, né? Certo. Aí tu joga um tempo, quando o jogo vai baixando aquele hype, né? Aquela coisa, aquela fama do jogo, aqueles servidores vão ficando abandonados, né? Acho que aquelas arenas vão ficando abandonadas, né? Sim. E eu não sei como é que foi a história, mas o cara criou alguns robôs, alguns NPCs dentro de uma arena, né? E ele colocou uma programação de que eles teriam que ir aprendendo com seus erros e terminar qualquer conflito o mais rápido possível. E ele deixou rodando isso ali. E ele ficou, se eu não me engano, ele ficou 1 ano ou mais, cara, mais tempo até, sem acessar aquilo ali. E um dia voltou na mente dele, ele lembrou daquilo, né? Ele pensou, como é que será aquilo ali, né, cara? Porque eles ficam girando lá dentro, né? E ele entrou. Eu lembro dessa história. Pois é, tu lembra? Ele entrou na arena de novo, eles estavam todos parados, cara. Os NPCs. Uma coisa até meio sombria, eles estavam todos parados, assim, sabe? E ele pensou, que estranho, né, cara? Sim. E ele pegou e resolveu dar um tiro num. Ele deu um tiro num, todos eles se juntaram e mataram ele, cara. Ele não durou 1 segundo mais. Então o que acontece? Os robôs se ligaram, a melhor maneira de tu vencer a violência é justamente isso, né, cara? Derrotando o violento. Derrotando o violento, tô acabando com o violento. Eu não sei se essa história é verdadeira ou não, né, cara? Não sei se saberia. Mas se fosse verdade, eu gostaria. Prefiro que seja verdade. Não, tá. Cara, eu nunca ouvi falar dessa história, mas, cara, tem uma outra história também pra contar, não bem parecida, assim, mas enfim, que é os caras da NASA, os cientistas da NASA lá, eles tinham feito em 2012 ou 2011 uma inteligência artificial para trabalhar com missões secretas, enfim. E aí um cientista lá, um minerador de dados, dois anos depois da criação do robô, ele chegou no computador dele para fazer uma manutenção no robô. E vários programadores lá da NASA, ou vários cientistas, mexiam no robô. Só que o engraçado é que estava mais ou menos assim num período de 1 ano sem mexer no código. E ele foi meter a mão para fazer uns ajustes lá, e quando ele chegou lá, ele viu que tinha alguns códigos assim muito complexos escritos no código-fonte. E aí ele começou a pesquisar em log, em banco de dados, perguntar tipo para supervisor disso e daquilo. Eu não me lembro o nome dele agora. E esse cientista começou a correr atrás e, cara, chegaram à conclusão que o código estava escrevendo o seu próprio código. O código não, a máquina estava escrevendo o seu próprio código. Estava se programando. Estava se autoprogramando. Socorro isso aí, cara. Isso em 2013, 2014 foi dada essa notícia. Eles falaram desse ocorrido. Então, tipo, provavelmente esse tipo de reação possa acontecer sim, de agora em diante, porque a inteligência artificial, ela não é mais uma coisa que nem nos anos 90 ou nos anos 70, 80, que era tipo assim, a gente precisava de estrutura para ver um exemplo.
Robótica AN, modelo doméstico NDR 114, número de série 583625. Eu queria saber, porque de nós três do Vini é o Não, é o manjador, né, é cara? o loverboy da internet. É o cara que manja de computador. É o flamboyant da internet. Cara, o que eu sei fazer mais, assim, eu fiz muitos cursos de internet, né? Mas a programação, cara, eu cheguei numa conclusão. O Marcelo também é um cara que trabalha com programação. A gente tá cercado de programadores, né? Tem tu, tem o Marcelo, tem o Gideon, tem o... Não sei se o David trabalha. Ele manja bem um pouquinho. Mas ele faz, as outras coisas que ele manja também, é um grande manjador, né? Mas, cara, eu digo que eu estudei também, né? Fiz pra site e coisa, mas toda vez que eu fui pegar pra programar, me dava ataque de pânico, cara. Ué? Sério? Assim, cara? Sério, me dava um nervosismo, assim, dava vontade de arrancar a roupa e sair correndo. Sério, eu sempre tive um trauma, daí... Rasgar as vestes. Rasgar as vestes e sair correndo, por isso que eu sempre converso com o Marcelo, né? Sim. Que ele é um cara que sempre gostou disso, né? Cara, com a internet eu sou igual o Marshall, de How I Met Your Mother. Porque, você já assistiu já? Tem que assistir, cara. É uma versão melhorada do Friends, na minha opinião. Não, tá, tudo bem. Cara, o Marshall ele tem fobia à internet, fobia à máquina, cara. Ué? Ele acha que vai ter uma revolução das máquinas e vai acabar com tudo, eu penso igual. É comum. Tem bastante disso. Eu sou assim, cara. Sim. Eu treino Kung Fu pra isso, cara. Porque a rebelião das máquinas, eu porro na porra. No Mercado Livre, por exemplo, você não consegue comprar arma de fogo, cara. O resto tudo tu compra. Arma. Cara, eu tava discutindo com um amigo meu, também programador, e a gente tava justamente falando sobre as leis que eu tinha comentado anteriormente, que tá se trabalhando isso e tal, as principais, os Estados Unidos tá pensando nisso já. Mas, cara, tipo, a lei ela tá aí pra ser quebrada, né? Tipo, quem é da maldade não respeita muito os limites, né? Sim, verdade. E com certeza vai ter gente, programador, desenvolvendo coisa ruim. Tem, por exemplo, alguma coisa, não seria uma base a princípio das leis do Asimov, cara? Essas leis aí não se desenvolveram a partir das leis do Asimov? Cara, Fala aqui, o pessoal que não conhece, fala o que são as leis de Asimov, Eu né? tenho que pesquisar que eu também não lembro, cara. As leis de Asimov, então falo eu, pô. Tu lembra de todas? Claro, eu lembro basicamente o seguinte, né? São 3 leis, mas elas podem ser resumidas da seguinte forma, né? Um robô nunca pode causar dano a um humano. E ele tem que obedecer às ordens de um humano. Se eu não me engano, ele tem que cuidar da sua integridade. Sua integridade. Isso. E daí ele tem que cuidar, ele não pode causar dano à vida de um humano. Tem que obedecer à ordem de um humano. Isso, mas... Desde que essa ordem não entre em contato com a sua destruição. Isso, exato. E daí, enfim... Acho que são essas 3, as principais. A primeira lei da robótica. Um robô não pode ferir um ser humano ou, através da inação, colocar um ser humano em perigo. Segunda lei. O robô deve obedecer todas as ordens dos humanos, exceto quando essas ordens entrarem em conflito com a primeira lei. Terceira lei. Um robô deve proteger a si mesmo, desde que fazendo isso, não entre em conflito com as 2 primeiras leis. O ideal seria se eu tivesse lido. Né? Não, capaz, as principais é essa, sim, pro assunto. Cara, mas enfim, voltando ao que meu amigo tinha dito, uma coisa que eu fiquei meio encasquetado foi que, vai ter gente que que vai fazer por simples maldade, tipo um software pra de repente as pessoas, que nem é hoje na política, né? Tipo, tem um personagem que ele seria bom de repente pra nossa política, mas aí vem um lá e cria todo isso. Vai existir esse tipo de coisa, muito assim, sabe? E eu vejo a inteligência artificial como solucionadora de, praticamente todos os problemas que existem. Tipo, que um humano é limitado e não consegue fazer. O que a gente pode chamar de inteligência artificial? O que a gente pode chamar de inteligência artificial? Cara, pra mim, no meu leigo conhecimento, eu chamaria a inteligência artificial uma máquina que ela tem um código matemático que ela consegue chegar a uma conclusão sem eu influenciar ela. Por exemplo, ela consegue aprender. Exemplo prático. Um exemplo prático, cara, que nós temos aqui, cara, a gente tem um leitor do Uber de reconhecimento facial. Loucura isso aí, cara, é sério? Ele, por exemplo, ele aprende sozinho, por exemplo, a primeira vez que ele te reconhece, ele vai gravar a tua fisionomia.
A próxima vez que tu usar a aplicação de novo, ele vai já saber que tu é o Rafael. Que horror, cara! Esse seria um exemplo prático de como eu acho que seria a inteligência artificial. De modo assim um pouco mais moderno, mais atual hoje. Eu diria pra qualquer pessoa. Tá falando sério, o computador sabe que sou eu, cara. E sabe que é tu, sabe quantos anos tu tem, ele sabe te dizer qual faixa etária. Enfim, ele sabe dizer tipo, tu tem entre 28 e 32 anos, ou 35, ele consegue te dizer a tua cor, ele consegue te dizer até a tua sexualidade. Ele consegue concluir N coisas a partir de uma imagem. Mano do céu! E, cara, isso é muito legal. A gente tá num nível hoje de tecnologia que isso é acessível para qualquer pessoa hoje. Qualquer pessoa que tem um ABC de programação, em 10 minutos consegue usar essa aplicação de reconhecimento facial, por exemplo. É nesse nível que nós estamos hoje, entendeu? Meu Deus, cara, explodiu minha cabeça isso aí, velho. Senti um homem do século passado, retrasado, sei lá, eu vejo no Facebook, né? O Facebook reconhece a foto ali e diz, você gostaria de marcar fulano de tal na foto, né? Isso. Eu lembro, é interessante que eu gosto muito de corridas de rua, assim, né? Tipo rústicas e maratonas, etc. Eu lembro de uma vez que eu fui numa maratona com um conhecido. E ele é muito parecido com outro cara que corria com nós. E é legal que o Facebook reconheceu ele achando que era outro cara. E ele perguntou... Que errou, cara. Não, cara, mas assim, eles são muito parecidos, assim, fisicamente. Sim. Mas aí isso que me chama atenção, né? Porque os traços, o Facebook usou, de repente, um mapa de traços ali do rosto, né? Pra conseguir fazer também. Não sei se vocês, ao que nível vocês já entendem um pouco de programação, mas Zero. enfim. Existem o mais baixo nível, né, que se escreve código, se escreve tipo, se a porta está fechada, próxima linha, executa abrir porta. Seria basicamente isso que a programação simples... É uma espécie de silogismo. Isso, tipo, é lógica pura, né? O único comando que eu posso fazer de porta fechada é que ela se abra. Isso, exatamente. Ou fecha. Ou que fecha. Isso. Mas é muito ifs, né? Cs, né? Cs, né? Então, tipo, cara, qual é o grande lance hoje da inteligência artificial? Que ela não é mais só isso. Porque ali nos anos 90 ainda, até no começo dos anos 2000, ainda os robôs que existiam, eles eram programados dessa maneira com ifs, mas era, imagina tipo pra tu fazer um robô pra cozinhar, ou pra falar sobre comidas, né, coisas de cozinha, ele teria que fazer um if pra cada pergunta, pra cada possibilidade, tipo, era um código muito extenso, um robô pesado. E hoje mudou isso, hoje tem uma matemática por trás disso, que seria mais ou menos uma equação de programação lá que seria tipo, eu não me lembro ao certo, seria tipo verdadeiro vezes falso sobre verdadeiro elevado ao quadrado mais falso, tipo uma coisa mais ou menos assim. Uma coisa... como é que essa equação ajudaria ele a criar vida? Ele pega essa equação, tu passa uma informação para ele e ele vê tipo, qual a probabilidade de ele fazer uma coisa, que aquela coisa que ele vai fazer não seja uma grande besteira. Que nem o nosso pensamento, a gente raciocina assim. Sim. A gente vê uma coisa acontecendo na rua, só que a gente assimila muito rápido. E a gente tem 90% de certeza que eu vou então ligar pra polícia, ou sei lá. Eu posso dizer então, porque eu gostei disso que você falou da inteligência artificial, porque eu não tinha pensado a respeito ainda. Se ele calcula dessa forma, parece que de alguma forma os robôs para tomada de decisão, eles seguem critérios morais. Mas, cara, como é que ele chega na moral, né? Existe muita matemática. É um campo já que eu já tô longe, é mais para quem é cientista mesmo de dados, sim. De programação, que daí tem uma parte muito elevada. Mas genericamente uma coisa que a gente pode entender é que ele
chega num número de assertividade. 70% diz pra mim que esse cachorro ele é manso. E 10% fala pra mim que ele pode ser perigoso e outros 20% eu não sei. Então, tipo, é mais ou menos assim, sim, baseado em porcentagens hoje que uma máquina... Probabilidades. Isso, e probabilidades que ele chega à conclusão de, vou fazer isso, vou falar isso, ou não fazer tal coisa. Robótica AN, modelo doméstico NDR 114, número de série 583625. Isso é bem o que trata Westworld. Exato. Bem o que trata a série, né? Exato. Porque o que acontece na... Não sei se eu posso comentar um pouquinho a respeito de alguma... Fala. Enfim, né? Cara, a série pegou realmente o conceito do filme, nossa, e tocou isso pras estrelas, né? E é muito interessante porque, assim, no parque, né? Pelo menos até então mostrou só o parque do Velho Oeste, né? No parque, os robôs têm uma rotina. E eles estão trabalhando dentro daquela rotina. Eles fazem sempre aquele looping. Eles estão dentro daquele looping, né? Pra todo um sempre, vamos dizer assim. E eles são de uma tecnologia tão evoluída que, primeiro, eles não sabem que são robôs. Até porque eles não devem saber, justamente para o interesse do parque ali, né? O parque continuar sendo interessante, né? Então eles devem continuar nessa ignorância. E eles estão nesse looping. E as pessoas que vão visitar o parque podem interromper esse looping. Sim. Se a pessoa interrompe esse looping, a partir dessa interrupção vai se abrir uma árvore de possibilidades para onde o robô vai ir. Isso. Sim, entendeu? Por exemplo, assim, vamos dar o exemplo da Dolores, que é a personagem principal ali. O looping dela é acordar de manhã, sair para ir para a cidade, e lá na cidade, né, de repente, quase sempre acontecia, ela despertava a atenção de algum homem, algum cara que estava ali no parque. Sim. E daí ela derrubava uma lata da sacola. Isso sempre ela fazia. E muitas vezes o cara, pra chegar nela, pegava a lata e entregava pra ela. E daí ela comentava alguma coisa com o cara. Daí de repente já saíam os dois a cavalo e voltavam pra casa dela. Na casa dela estava sendo atacada por bandidos. Sim. Daí tu tinha a opção, eu iria ajudá-la ou não iria ajudá-la. A partir dessas decisões, a robô Dolores tomava outras decisões. Sim. Sabe? Então, o que acontece? O Westworld, a história começa quando um dia Dolores quebra o looping. E é uma das primeiras robôs que quebra esse looping. E é interessante que ao final do primeiro episódio, não vou dar não é bem spoiler. É o primeiro episódio. É o que fala a série, né? Sim. Os robôs não podem causar mal pra ninguém, né? Na lei do Asimov. Exato. E nesse primeiro episódio, né, várias vezes as moscas aparecem sentando nos robôs, porque eles têm a pele orgânica, né? Eles têm um corpo orgânico. Então a mosca senta ali, caminha e eles não fazem nada. E no final do primeiro episódio, a Dolores acorda num novo looping e ela para na varanda da casa e uma mosca senta no pescoço dela e ela mata a mosca. E ali tu diz, opa, cara, tem alguma coisa errada. Sim, sabe? Ela fez mal a um ser vivo. Ela fez mal a um ser vivo. E ali a história se desenvolve, né? Pois é, você falou de um treco do Westworld, vou puxar agora a sardinha pro meu lado. Há vários filósofos, né, antropólogos e principalmente pessoas da psicanálise que trabalham com o conceito de consciência. Né, eu separei um trecho do livro do Zizek, no livro dele Menos Que Nada. Desde Daniel Dennett, que é um filósofo da mente, quando a gente tenta explicar a consciência, os cognitivistas enumeram uma série de capacidades especificamente humanas que não podem funcionar de fato sem a consciência. Né? Então o pessoal vê, quais são as capacidades humanas que dependem de uma consciência para poder, a fala, por exemplo, como um robô da série ou da inteligência artificial. Ele tem, né, o poder da fala. Né? Isso, exato. Ele precisa de um certo grau de consciência. Exato. Mas, né, continuou o autor, e se em vez de nos concentrarmos no que só podemos fazer com a consciência, mudássemos de campo e perguntássemos qual é o ponto de impossibilidade específico da consciência, o que não podemos fazer com a consciência. Como a consciência se relaciona com aquilo que não podemos ser conscientes a priori. Qual falha insuperável deu origem à consciência? A consciência em seu nível zero não seria uma falha, a de enfrentar uma impossibilidade radical? O que ele está falando aqui? Mais ou menos assim, do ponto de vista, né, da adaptação das espécies, da evolução, tudo aquilo que a consciência nos traz de benefício não melhora em nada não melhora em nada a nossa capacidade de viver no meio ambiente. A gente poderia viver viver o nosso corpo físico como um animal. Poderia viver sem a consciência. Sim, como um animal. Então a pergunta do cara é a seguinte: por que diabos temos uma? Não precisamos dela.
Exato. Para poder viver do ponto de vista da adaptabilidade. Sobrevivência, né? Só simples sobrevivência, tu quer dizer, né? Simples sobrevivência no sentido que... Os evolucionistas, né, os teóricos da evolução das espécies, da adaptação, enfim, de você viver num ambiente, diz o seguinte, mano, você precisa das ferramentas... você precisa das ferramentas necessárias para poder viver... Sim, básicas, né? Isso. E a consciência não é uma delas. Esse é o primeiro ponto, né? Então, qual seria a falha nesse ponto que nos permitiu ganhar consciência, como, por exemplo, a minha cachorrinha Tilly não sabe que ela tá viva. Por que ela não sabe que tá viva? Porque ela não sabe que vai morrer. Tá, mas qual é que seria o ponto com o Westworld? O ponto é o seguinte, o que a gente não consegue fazer com a consciência? Porque a consciência tem que ter um limite. Um dos limites, por exemplo, da consciência é a consciência não consegue pensar a si própria. Tá, mas qual é que é a questão com o Westworld? O ponto é esse, tipo, a gente tá chamando de consciência e estabilidade de fala dos robôs. Não, mas ali tu tem que assistir a série, porque ali a ideia que eles mostram é bem um pouco diferente, né? Qual seria? De início, todos os robôs têm dentro... Enfim, são dois criadores do parque, né? O Ford, que é o Anthony Hopkins, e o sócio dele. Que não mostra, no início da série não mostra o sócio dele, mas tu sabe que ele morreu. Sim. Os dois são exatamente o oposto um do outro. O Ford, como o nome diz, né, ele é um Fordista. Ele vive em produção, vive pra produção, pro lucro, pro capitalismo. O parque tem que dar lucro. Se o cara quiser chegar lá dentro, matar todos os robôs, estuprar todos os robôs, ninguém se importa, os robôs vivem pra isso. O sócio dele diz o contrário. Não, são vidas que a gente criou aqui. A gente tem que... Pô, são seres vivos que sofrem, sentem dor, ou pelo menos interpretam que estão sentindo dor. Então a gente tem que ter um cuidado com eles. E o que ele coloca? Secretamente ele coloca dentro dos robôs a voz dele como consciência dos robôs. Então os robôs escutam a sua consciência como a voz do seu criador. E ele coloca um gatilho dentro de todos os robôs, esse ele não avisa pro Ford. O gatilho, quando acionado, faz o robô querer procurar uma evolução, querer entender o que é a consciência. E ele faz isso a partir de um labirinto, ele chama de labirinto, que é um local, a princípio, dentro do parque. Sim. Que se o robô conseguir, primeiramente, sair do seu looping, da sua rotina, e tomar algumas decisões, que pro robô, até pela sua programação, é difícil, ele conseguiria chegar, né, dentro passar por um grande percurso até chegar nesse labirinto. A partir dali, ele iria acionar uma consciência sua, ele iria pensar por si mesmo. Sabe? Ele iria pensar por si mesmo, ele iria tomar suas próprias decisões. Então, essa seria a falha original. Ele iria sair do... Não, mas é isso que eu digo, o Westworld trata disso, né? Então, essa é a falha original. Né? O que faz essa consciência nascer. Sim, ali no caso... Enfim, eu também não... Eu só tô um pouco preocupado em não dar spoilers. Não, tá ótimo. Porque realmente, cara, a série literalmente falando, é de explodir a mente, cara. É de explodir a mente. E num outro ponto, a limitação da consciência artificial é a mesma que a nossa. Porque nós, por exemplo, a gente não consegue pensar na nossa própria consciência. Há um bloqueio. A psicanálise diz que a gente consegue pensar a consciência do outro, consegue entender qual é o nível de consciência do Vini ou do Jerônimo, mas não caminha. E vocês fazem isso comigo. Seria... Esse é o trabalho do analista, né? Pra simplificar, seria assim, a gente só consegue, vamos supor, julgar o que uma outra pessoa deveria ter feito, né? Por exemplo, numa situação, por que o fulano não fez tal coisa? É tão fácil, né? De ver dessa forma. Isso. Né? Mas a gente, de repente, tá cometendo os mesmos erros, mas não consegue Porque enxergar. existe uma série de Sim, formas. é intrínseco, né? Isso. Cara, e um robô? Qual que é o limite da eu consciência de um robô? diria de uma maneira clara e exata, sem... Porque o robô ele não tem muito de ficar em dúvida para que lado que ele vai. Eu tenho a 100% de certeza que ele consegue se autoanalisar, consegue ter esse diferencial que a gente não consegue, dessa limitação. Ele conseguiria fazer isso. É pura matemática, é puro processo de... É pragmático isso, né, cara? Não é nada romântico, né? Não é nada romântico, não é nada romântico. Ele é uma máquina, né? Por mais que ele tenha, de repente, uma consciência, que nós julgamos consciência, que a gente converse, que a gente se expande com e tem várias outras vantagens que um robô teria, com uma inteligência artificial teria sobre nós, que nem a capacidade de pensar muito mais rápido. Não seria só isso, vai muito além, assim. O robô não hesita. Exatamente. A gente, por exemplo, tem um carro lá, acho que da Tesla, que eles fizeram um teste, que, cara, eu não me lembro ao certo qual foi a situação, cara, mas eu sei que numa situação lá entre matar uma pessoa ou atropelar trabalhadores que estavam numa parada, tipo, aconteceu de ele ir pro lado da pessoa. De uma só. Isso, num teste de software lá. E, de uma só. Mas enfim, tipo,
um ser humano de repente tentaria uma terceira possibilidade, de repente até de se matar. Sei lá. Ou tirar, se matar no sentido de tirar o carro da estrada. Tirar o carro da estrada, digamos assim. Então, sei lá, cara, né, respondendo a tua pergunta, eu diria que ele conseguiria se autoavaliar. Robótica AN, modelo doméstico NDR-114, número de série 583625. Eu lembro do final do Exterminador do Futuro 2, né? Enfim, a gente tem que deter a criação da Skynet, né? E, cara, a gente queimamos o braço, queimamos o chip do outro robô, e ele chega numa conclusão óbvia. Não, mas eu sou. A Skynet pode surgir a partir de mim, ele fala, né? Então, eu vou me matar também. Pronto, a Skynet não pode surgir. E ele não hesita em pular na lava lá, né? Uma coisa que um dos processos que a gente estava comentando antes, que acontece dentro da inteligência artificial, é essa árvore de decisões que se surge, né? Uhum. Até gozado o jeito que a máquina consegue processar isso de maneira, uma coisa que nem essa da situação do Tesla lá, ele consegue pensar muito rápido isso, de maneira muito, né? E ele já aprende, ele pega daí essa situação. Tipo, se acontecer uma próxima situação, ele vai fazer igual, entendeu? Ele não vai nem hesitar, tipo, mas eu matei e de repente ele uma não pessoa... sente culpa, né? Não sente culpa. Ele não, vai ser sempre assim, sempre quando tem uma pessoa, ele vai matar ela. Eu lembro Entre uma pessoa e várias pessoas na parada. Sim. Eu lembro do episódio do Fragmentado que a gente falou, né? Que o ser humano, ele, na realidade, ele tem tantas personalidades, ele é fragmentado, exatamente, em vários corpos, né? E eu acho que a questão da máquina não ocorre isso, né? Não é. Então, por exemplo, uma decisão a gente vai tomar sendo movido pela emoção. Exato. Outra decisão vai ser movida pelo sentimento. Outra decisão vai ser a mente, outra decisão vai ser a razão, outra decisão vai ser a psique, outra decisão vai ser o lado animal. Então, e o robô não tem isso, cara. O robô é cálculo. Cálculo, é matemática e, cara, além da matemática, é um conjunto de dados que ele guardou dentro da memória dele. Ele pega, tipo, esses dados e aí ele conclui a moral dele, que é aquele negócio. Tipo, a equação de moral dele. A equação de moral dele. O que é o bom pra ser feito. Do que é bom. Isso, exatamente. E é esse tipo de dado que está sendo cultivado hoje nos principais robôs vendidos no mundo, que é o da IBM, por exemplo, que é o que eu mais estou trabalhando. Tem o da Google, tem vários. E é esse tipo de coisa que está sendo trabalhado. Essas coisas que ele tem que chegar à conclusão. Daí existem cientistas que verificam esse tipo de processo. Se eles chegarem numa conclusão errada, eles vão lá e ajustam esse processo, né? Esse dado concluído. Mas, cara, tá tudo andando nos conformes, digamos assim, por enquanto. Bom, mano. Por enquanto. Uma pergunta de novo aqui, porque tem um filósofo, a gente até saiu um drops dele, não sei se o Jerônimo vai lembrar, chama John Rawls. Lembro, sim. Meu Alzheimer não tá tão forte. A gente já lançou quase 40 vídeos, cara. Tô brincando, capaz. Já tá ficando famoso. Ó. Não. Ainda, calma. Cara, o Rawls, ele fala assim, né? O Rawls ele foi um professor de Harvard, de filosofia política. E aí tem lá uns capítulos de um livro dele chamado Liberalismo Político, e o outro que é tem o Liberalismo Político, Direito dos Povos. Mas tem um conceito dele que ele fala assim, né? Que a motivação intelectual e tal, né? Aquilo que motiva a gente a agir na sociedade, até pra gente poder formular leis e tomar decisões, no caso do ser humano, tem vários fatores psicológicos. E dois fatores muito importantes é o fator da culpa e da vergonha. Então, assim, se eu sei que o negócio vai me fazer eu me sentir culpado, não é nem que o outro vai me considerar, né? Sim. Tipo, eu vou me sentir culpado à noite, eu não faço. Eu evito. A vergonha é a mesma coisa. Tipo, um bagulho que eu fizer vai me deixar envergonhado, né? Ou porque uma pessoa descobriu, ou porque eu sinto vergonha de mim mesmo. Eu evito. E a gente cria leis e normas de conduta social a partir desses critérios amplos e culpa e vergonha dentro. Como é que a gente pode imaginar uma sociedade, que a nossa sociedade parece estar caminhando para isso, com robôs que não sentem culpa e vergonha? É uma pergunta intrigante. Explodiu a cabeça agora, velho. Como é que... Exato, porque, cara... Perigoso isso, né? Não é, velho? Tipo, ele mata, aí você fala pro robô, né? Ô robô, você matou... Que feio que você matou. Que feio que matou ele.
Sim, Por exemplo, vai pra casa e no caso do troca o óleo. No Westworld eles são programados para não causar mal ao ser humano. E só que daí tu vai pensar, mas como é que num faroeste tu não vai dar um tiro, né? Tu não vai. Daí o que acontece? Só que as armas não disparam. Não é que não disparam. Elas não causam mal no humano. No caso, tu só vai sentir um soco, tu vai cair, mas a arma não te faz nada. A arma do robô, né? E daí só se tu atirar num robô, tu consegue destruir ele. Mas se o robô, vamos supor, ele causa um dano acidental? Não, uma faca, vai com uma faca pro teu lado. Não, Eles são programados a não fazer isso. Não, eu digo assim, por exemplo, vamos supor. Sim. Um exemplo de robô, tanto na série quanto parece na vida real mesmo daqui a pouco. Sim. O robô cai. Isso. Aí no que ele cai e te dá um tabefe na cara com o braço de robô metálico e quebra seu pescoço. Ploc! Aí você fala, o robô, você quebrou o pescoço dele. Sim. O que acontece, tem uma cena onde uma cientista ali do parque, porque quando começa essa falha, né, ocorrer, porque vários robôs alguns começam a adquirir uma certa consciência mais aprofundada, outros não. Ficam só na periferia disso, né? E um robô uma hora vai atacar uma mulher. E o que ele faz? Ele pega uma pedra, tu pensa, ele vai tirar a pedra em cima dela, e ele esmaga a própria cabeça com a pedra. Porque ele não pode causar um mal pra ela. Então, por exemplo, tem uma cena que um personagem ali ele é pego por uma robô, e o que a robô faz? Ela enforca ele e deixa ele amarrado na árvore e a ponta da corda no cavalo. Daí o que acontece? Se o cavalo sair e correr, ele vai ser enforcado. Mas pode acontecer dele não ser enforcado. Exatamente. Então a robô não tá matando ele. Exato. Necessariamente. Esse mal que o robô tá causando é um mal não intencional. Não tá no código-fonte dele. Então ele não sentiria a culpa. Um dos personagens principais, que é o personagem do Ed Harris, que a gente conhece ele só como o Homem de Preto, um dos objetivos dele, ele tá há 30 anos frequentando o parque. E um dos objetivos dele é conseguir, de alguma maneira, mudar a programação dos robôs para conseguir ter um desafio maior. Ele é literalmente, aquele cara que já zerou o jogo tantas vezes que ele decora exatamente onde vai sair os inimigos e pra ele não tem mais graça nenhuma. Sabe? Então, assim, ele quer que os robôs consigam atacar ele de alguma forma, sabe? Então, ele é meio que o vilão da série, né? O objetivo dele é esse, né? Robótica AN, modelo doméstico NDR-114, número de série 583625. Pensando assim, eu tava te ouvindo falar, né, Rafael, da situação de repente ele ter uma falha. Cara, existe hoje, o que também, um dos conceitos para tu chegar à conclusão de que a máquina é uma inteligência artificial, essa tal máquina, que ela tenha também a capacidade de aprender com as situações dela. E, por exemplo, vamos imaginar que tenha acontecido de o robô ter sido influência, né, principal de ter machucado uma pessoa, né? Pode ser, hoje a gente está nesse nível, né, exatamente nesse ponto de fazer ele aprender com essa falha, a não repetir mais, de ver que isso é uma coisa ruim. Tipo, eu machuquei ele. É quase um sentimento. É quase um sentimento. Mas ele vai cair lá num if, dentro da cabeça dele, na árvore neural dele lá, que isso não deve mais se repetir. Se acontecer de novo, ele tem que agir de maneira diferente. Meu Deus. Né? Eu até estou trabalhando com um robô e eu tô vendo isso, tipo, ao vivo. Eu consigo dizer pra ele quando... Você tá falando sério, velho? Exato. Eu escrevo, por exemplo, assim, a gente tem várias gírias no nosso português, né? E o robô, pra entender isso, às vezes ele se complica, porque, tipo, ele vai entender o que é valeu escrito, VLW ou PQP. Ele não vai entender o que é isso, sabe? Ele vai, tipo, ops, o que tu tá falando? Eu consigo ensinar esse tipo de processo e falar pra ele que, isso aqui é um palavrão, ou não, isso aqui é só uma gíria. E ele vai... É um filho, cara. Exatamente, ele é uma criancinha. Hoje a gente tá nesse nível. A gente tá tratando hoje de inteligência artificial, só que é um monte de máquinas super poderosas que são crianças ainda. A gente tá nesse nível. Daqui a 10 anos, de repente, a gente vai tratar de máquinas mãe já. O problema é quando passa pela adolescência, né? Cara, vai ser muito rápido. Vai ser, tipo, eu não sei quando, de repente até já exista, mas, é coisa pra... Depois de 2020 a gente vai ver isso muito mais palpável na nossa realidade, máquinas assim resolvendo grandes problemas, que nem um exemplo em São Paulo, a Prefeitura de São Paulo, a Secretaria de São Paulo,
eles engajaram com um grupo de programadores e botaram algumas câmeras espalhadas na cidade para identificar, tipo assim, se algum motoqueiro entrar dentro de um estabelecimento de capacete, ele já manda um alerta pra polícia. Entendeu? Aí, por exemplo, assim, ele pega vários processos de perigo e manda só um alerta. Não quer dizer que é um assalto, que está acontecendo algum crime. Mas ele manda um alerta pra polícia. Só que se ocorrer de ter acontecido um assalto e ele não alertou, ele consegue... Hoje o código dele está programado para ele aprender a situação. Aí na próxima vez que acontecer uma coisa parecida, ele vai pelo menos indicar... Enfim, entendeu? Que a situação, sim. a arte do crime, ela acontece de várias maneiras, né? Então não tem como, não é um padrão, né? Sim. Eu lembrei do Robocop, né, cara? Falando, o filme do Padilha agora, ele mostrou um pouco isso, porque o Robocop, ele tá interligado com todo o sistema de câmeras da cidade, né? Isso. Mas, cara, sobre a consciência, voltando a falar, no Robocop dos anos 80, lá do Paul Verhoeven, era interessante porque tinha... filme, né, cara? Nossa, é maravilhoso aquele filme, cara. Ele tinha o conflito, né? Porque o Murphy, o Robocop é justamente isso, né? É a consciência humana, mas estando ainda prisioneira das regras, das diretrizes, né? Das 4 diretrizes do Robocop, né? Das diretrizes do Robocop, né? Então, muitas coisas, às vezes, o Murphy queria fazer, só que as diretrizes bloqueavam ele, né? Como, por exemplo, né? Matar o presidente da OCP, né? Matar o presidente da empresa que criou ele. O cara é um baita de um canalha, o cara teria que ser eliminado. E ele não conseguia matar o velho. Só no final, daí, quando o outro CEO demitiu o cara, a diretriz simplesmente apagou e ele matou o cara. Né? Isso é muito interessante, o Robocop fala muito disso, né? Bom, cara. É muito bom, cara. Robótica AN, modelo doméstico NDR 114, número de série 583625. Cara, eu vi um treco hoje na internet, velho. Hoje não, desculpa. Ontem. Antes de dormir. Existe fazenda de like. Eu falei pra ti ali, não dá pra gente tentar ver um negócio pro Cine Sofia. Farm like, cara. Fazendo de like. Lá na China, cara. Vê um plano disso aí, e não é robô, né? É tudo like original, não é legítimo, né? Tem vários celulares, os robozinhos estão programados. Cara, tem milhares de contas que não existem, só pra dar no like orgânico pra poder você se tornar um influenciador digital mais robusto. Exato. Os malucos lá de uma faculdade americana fizeram uma pesquisa mais aprofundada e descobriram que 43 milhões de perfis no Facebook, no Twitter são 100% falsos. 43 milhões, cara. Nossa, 100% falso. Nossa. 100% falso. É fake total. Nossa. Isso é o que eles têm certeza, fora os que têm dúvida, né? Não, mas é fake criado por uma outra pessoa ou criado por um robô? Robô. Não, fora os criados por outras pessoas, Por outras pessoas, exato. verdade. Pedófilo, por louco aí, Eles né, são os cara? fake de robô, né? Fake robô. Velho. Tem uns fake de pedófilo, fake de Tudo, né? Tudo. Sabe, qualquer cara é maluco. E tem também o que eles têm dúvida. Esse aqui tá em dúvida e tal. Sim. Mas se for botar tudo no balaio, tem uns 100 milhões aí, cara. Uma coisa que eu fico bastante... enfim, a gente comentou todas as possibilidades boas e ruins, né? Até agora. E a gente pensou também, filosofou um pouco da parte da consciência. Mas uma coisa que me deixa um pouco desanimado também, por ser um trabalhador, um peão, né? É ao lado de, cara, esses robôs, essa inteligência artificial que está sendo trabalhada hoje, ela vai tirar bastante empregos nesse sistema capitalista. Infelizmente, né, cara? E me deixa assim, é o único ponto negativo até então que eu consigo, tipo assim, pensar, né? Pra mim esse ponto é mais dolorido que o ponto de imaginar que a máquina ela pode ser usada para coisas ruins, né? A gente vai passar pelo que os trabalhadores da Inglaterra passaram com a Revolução Industrial, né? Exatamente. Vai criar um contingente de pessoas desempregadas. Porém, cara, eu não sei a que nível, não sei se muito maior, cara. Sim, com certeza. Qualquer processo uma máquina pode substituir um ser humano. Pra qualquer processo. Tipo, cara, raríssimos... que nem, tipo, de repente, a nível de juiz, não sei até que nível pode ser também. Não, juiz também. Mas o juiz aplica a norma, é até mais fácil. Você coloca o Código Penal, o Código Civil, o Código Tributário. Exato. Recebe os argumentos, equaliza, tá dada a sentença. Tá dada a sentença. Mas eu não sei também se pode existir, de repente, também erros nessa situação também, né? Com certeza. Mas, cara, o que mais me deixa triste realmente é que nem os robôs que eu estou desenvolvendo para substituir call center, por exemplo. Como assim? Por exemplo, assim, num processo de e-commerce, a pessoa liga para a loja e com um produto na frente do computador dela
e ela tá perguntando pra pessoa, tipo, se existe um modelo diferente daquele produto. E isso um robô poderia fazer muito facilmente hoje. E faz já temos exemplos. Então, tipo, cara, pensa que não sei quantos % hoje trabalham com call center, com telemarketing, mas, cara, eu não sei o número agora, não cheguei nesse ponto, mas, cara, pensa essa galera agora somando com os 14% de desemprego no Brasil. É esse ponto que me desmotiva só. Mas o resto, cara, me fascina assim. Eu nunca pensei por isso, cara. Enfim, cara, se a gente for falar de inteligência artificial e a gente não falar de uma série aí que foi febre no momento, a gente vai estar cometendo um pecado também, né? Bom, Black Mirror, né, cara? Aí, exatamente, é o pecado. Se a gente for falar de Black Mirror, cara, quase que a gente termina sem falar de Black Mirror, cara. Não, vamos falar então, pra finalizar, vamos falar de referências na literatura. Eu gostaria só de comentar em termos de jogo de videogame, que, cara, é uma das partes que eu mais fico alucinado com inteligência artificial, né? Eu tava lembrando 2 exemplos, assim, né? Só pra citar, enfim, os infinitos que pode ter, né? Cara, eu tava lembrando do Sr. Frio, do Batman Arkham City. Ele aprende com a maneira que tu ataca ele, né? Ele aprende, tu não consegue usar o mesmo golpe 2 vezes. É um Cavaleiro de Ouro. O quê? Um Cavaleiro de Ouro, lembra? O Cavaleiro de Ouro você não podia usar o mesmo ataque 2 vezes. Ah, sim. Funcionava. No Cavaleiro Zodíaco, né? Sim, cara. Exato. E 2 Cavaleiros de Ouro daria a Guerra dos 1000 Dias, cara. 1000 dias. Um anulava o outro. Que tri, né, cara? Não, e eu tava lembrando também, cara, na série Metal Gear do Hideo Kojima, praticamente todo chefe tem uma aplicação muito interessante da inteligência artificial. Praticamente todos eles trabalham dessa forma. Eles aprendem com os teus ataques, etc, né? E eu tava lembrando do Alien, do último jogo. O jogo do Alien, que é um jogo de sobrevivência, né? Ele é um jogo que, enfim, tu tem poucas maneiras de atacar o Alien. E sempre quando tu faz uma armadilha pro Alien, ou tu consegue escapar de uma maneira, o Alien aprende. Então tu não consegue usar o mesmo truque 2 vezes. Que horror, cara. É um jogo de terror também bem apavorante, né? E Black Mirror, cara... Black Mirror tem muita referência, né? Muito. Que a gente, cara, dá pra fazer um podcast só sobre Black Mirror, né, cara? Exatamente. Tem que estar... Eu não sei quando que sai a próxima temporada de Black Mirror, não sei se vai sair também. Pior que eu tô por fora, Não sei se vai sair. Daí, cara, ali, ó, acho que, pra falar bem a verdade, acho que cada episódio dá pra gente fazer alguma coisa, cara. Nossa. Dá. Porque, cara, eu tava lembrando aquele episódio do ursinho azul lá, né? Qual do ursinho azul? Do ursinho que o cara cria um personagem, que ele dubla o ursinho, lembra? Sim, lembro. E depois ele concorre à presidência, sim. enfim, as eleições lá na Inglaterra, primeiro-ministro. E ele ganha, né? No final vira um futuro distópico lá e ele é o presidente, né, cara? Horror, né, cara? E, cara, eu tava lembrando também, não dá pra deixar de falar também do Blade Runner, né? A gente, de repente, vamos fazer algum episódio especial sobre Blade Runner, mas Blade Runner fala justamente sobre isso, né, cara? Sobre os replicantes, Blade Runner, Ghost in the Shell. Sim, Ghost in the Shell, exato. Um programa não saiu, né? É, exato, foi uma pena, porque é o episódio secreto. Pô, tem mais um que dá pra comentar, que é o Her. Cara, Her é muito bom, cara. Eu poderia também deixar de ter comentado. Exatamente. Cara... Que, cara, eu indiquei pro meus colegas lá na Lotus. E, cara, todos eles ficaram fascinados, assim, com essa possibilidade. Eles perguntaram pra mim, que eles não estão estudando isso ainda. Cara, isso é possível? Eu falei, não, isso é muito essa é a realidade que eu tô falando dos próximos anos. De tu comprar um computador, tu escolher a voz que ele vai ter. Scarlett Johansson, o cara escolheu a voz da Scarlett Johansson. Né? Tá louco, né? Que é só isso, né? Que a Josi que me perdoe, né? Cara, o Joaquin Phoenix consegue fazer, ao mesmo tempo que ele consegue fazer um louco lá, que nem no Gladiador, ele consegue fazer cara de derrotado ali no Her, né, cara? Pelo amor de Deus, cara. Muito bom, eu acho que a cara de louco dele maior não é nem no Gladiador, cara, é em Johnny. Na hora que ele tá interpretando o Johnny Cash, cara. Cara, meu Deus do céu, cara, tu assistiu, Vini? Não, é Johnny, cara. Tô boiando. Ele interpreta o Johnny Cash, o cantor country e tal. E ele era loucaço, velho. Meu Deus, cara. Mas é um baita ator, né? Meu Deus, é um baita ator. Mas ele lá do Viporino, né, cara? Ele sim, tá cagando pra isso. O interessante do Her, cara, eu lembro, isso é tratado também no Westworld, é justamente isso, né? Se o robô, com todas essas possibilidades, consegue assumir, vamos supor assim,
não só a voz, né? No Her é só a voz, mas no Westworld tem um exemplo que é o corpo, né, cara? Pô, de uma mulher encantadora. Exato. E ela vai saber o que falar e vai saber, né? Vai ter uma programação que vai dizer pra ela, ó, se tu falar tal e tal coisa, agir dessa forma, os homens vão ficar interessados. Exato. Isso aí. E, cara, isso é perigoso. A personagem, por exemplo, a personagem da Dolores, né, no Westworld, acontece isso, né? Ela tem todos esses trejeitos que despertam o interesse dos homens que entram no parque. Exatamente. E, cara, um dos personagens ali chega num ponto que ele se apaixona perdidamente por ela, cara. E o cunhado dele fica falando, cara, é um robô, velho, cuida. E ele, o que acontece, né? Depois, quando ele volta no parque, um tempo depois, ele olha e vê ela fazendo exatamente as mesmas coisas que fez pra ele pra um outro cara. E ele chega na conclusão, cara, não significou nada, cara. O robô não significa nada. O que vocês estão me falando sobre robô, sobre esses cálculos matemáticos, na filosofia a gente chama de doutrina utilitarista. Que é isso, né? Você coloca todas as possibilidades numa balança e fala, bom, o que eu tenho que agir para ter o melhor ganho, para poder alcançar os objetivos que eu tenho pré-estabelecido. É o que o robô faz, né? Na série e também na inteligência artificial, né? Tipo, faz cálculos matemáticos. Exato. No caso do cachorro, se 70% me disser que o cachorro não é agressivo, eu ajo, né? Sem ter prejuízo para mim, tendo ganho na minha programação. Exatamente. O Rawls, toda a filosofia do Rawls é para se contrapor a isso. Nossa. Porque o Rawls fala que você não pode imaginar uma sociedade regulada apenas por isso, porque não tem nenhum critério de moralidade aí, cara. Uma frieza fora do normal, né? Você porque se você for girar só por isso aí, então, cara, é o seguinte, eu vou calcular quais são as minhas possibilidades, eu vou calcular quais são as brechas que eu tenho disponível, eu vou calcular tudo e faço, bom, o melhor jeito de fazer o que eu quero, e o que eu quero, por exemplo, é maximizar os lucros da minha empresa, é escravizar crianças na África. Eu escravizo. Exato. É triste, cara. Exatamente. Um robô faria isso. O robô chegaria a essa conclusão. Né? Um robô, coloca o robô de CEO de uma empresa, e ele fala, bom, tem que aumentar a lucratividade, blá 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 blá, ele descobre, tem uma brecha de lei assim, 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 tá um país onde eu posso escravizar crianças pagando pouco, eu escravizo, e ao contrário de um ser humano, né, normal, o robô nem deita e dorme, né? Ele continua operando sem nenhuma crise de consciência. Quando o robô que você fez? Eu fiz o certo. É o funcionário perfeito, né? É o funcionário perfeito. O funcionário perfeito que a gente tinha comentado, né? Tipo, isso. Que os empresários hoje, nessa onda de cobrança e de lucros e lucros, números, né? Eles exigem das pessoas, dos funcionários que estão ali trabalhando, que eles, não tenham sentimentos, que eles sempre sorriem, que eles estejam sempre alegres e dispostos a fazer a tarefa ali, né? E o robô, ele não tem essa dificuldade, ele não vai, ele não vai perder uma irmã, não vai perder uma mãe, e aí depois no outro dia trabalhar, ele não vai na sexta-feira ir pra uma balada, ele vai estar sempre 100% pronto ali pra... Então, exatamente. E outra coisa também que me preocupa é esse poder na mão desse capitalismo que já nos levou a esse ponto de estrago mundial. A gente vai voltar pro bueiro, cara. Bueiro é igual a tartaruga ninja. Só que ao mesmo tempo que eu sei que esse poder tá na mão de grandes empresas e corporações, também tá na mão de pequenos grupos programadores e que pode ajudar muito a sociedade. Que podem ajudar a sociedade. E a internet num todo, genericamente falando, ela sempre, pelo menos a minha conclusão na internet, ela sempre chega pro bem comum, assim. Por exemplo, uma das revoluções da internet é sempre deixar as coisas transparentes, e tem a sua moralidade, mas enfim, eu acho que vai surgir aí sempre os dois lados da moeda aí, que vai balançar, vai equilibrar. Acho que não vai ficar pender só pro lado deles, não. Tomara a Deus, né? Tomara a Deus, cara. Tomara a Deus, porque... Cadê madeira aqui? Robótica AN, modelo doméstico NDR 114, número de série 583625. Tava lembrando do Matrix, né? Matrix, cara. Matrix é... No final das contas, a máquina chegou naquela conclusão, né? A gente pode tirar a energia do ser humano,
vamos cultivá-los em fazendas. E, cara, a gente vai deixar eles sempre naquele êxtase de que eles estão vivendo nos anos 90 ainda, né? Exato. Aquele celular grandão, com aquelas coisas tudo. Exato. E, cara, é isso, vamos se alimentar deles pro resto da vida. E daí, enfim, começa... Dá pra dizer então, inclusive, isso é uma teoria que eu sempre tive, que o Matrix é o futuro do Exterminador do Futuro, né? No caso, assim, a Skynet criou os robôs e tal, conseguiu escravizar o resto que sobrou da humanidade e começou a Matrix daí, né? E aí criou o mundo dos anos 90, onde todo mundo era feliz, tinha Eliane, né? Exato. Tinha o banheiro do Gugu, que é mais dos anos 90. Cara, né? e uma coisa também que tá entrando, agora eu tô falando do Matrix, desse lance de misturar inteligência artificial com realidade aumentada. De entrar num que nem esse lance do Matrix. De tu entrar num mundo que parece que é real, mas tem um monte de robô pensando por si só e se comunicando. E aquele jogo do Pokémon Go. Exato, né, Pokémon Go. A febre que foi aqui. Tem um monte de gente que morreu, né, cara? Eu tava pensando, agora Pikachu. Vamos fazer um parênteses aqui. Essa ideia que a inteligência artificial aplicada para os jogos trabalha, por exemplo, jogos de luta, é mais ou menos como tu me explica a arte marcial, né? Tu não pode usar sempre o mesmo golpe com o adversário, né? Uma pessoa que tem um conhecimento, ela vai decorar aquilo e vai te anular. 3 vezes. Se você numa sequência de ataques, pelo menos eu fui ensinado assim. Teoria, né, no caso, né? Eu fui ensinado assim, eu aplico assim e tem dado certo. Funciona, né? Se você pressiona o adversário com uma sequência de 3 ou mais golpes repetidos, semelhantes, quem tá apanhando vai saber como sair disso, né, cara? Seria a memória muscular defende automático, né? Isso, tipo, tá vindo, exato. Tu dá um jeito de parar de apanhar. Eu não sei se o Vinícius é dessa época. Cara, Mortal Kombat 2, cara. Mortal Kombat 2 e o 3 nos anos 90. Peguei um pouco. Cara, eu lembro que no fácil, quando tu jogava no fácil, tu conseguia terminar o jogo tranquilo dando gancho e voadeira. Sim, tranquilo, gancho e voadeira. Cara, se tu botava no normal ou mais difícil, a segunda vez que tu usasse isso, eles te anulavam o golpe, cara. Exato. Tipo assim, tu dava o gancho, ele se abaixava e dava um gancho em ti, sabe? Não tinha como conseguir engatar um gancho, cara. Exato. Mortal Kombat é um jogo do inferno, né, cara? Não, mas já é uma mostra, exemplo, né? Exemplo. Só que nessa época ainda era aqueles ifs que eu tinha comentado anteriormente. Sim, ainda não... isso, você faz aquilo, né? Nossa, era muito if, cara. Tu falou, eu não sei se foi algum drop teu, em qual momento, que existia escritores que ganhavam dinheiro por palavra escrita. Isso. Cara, antigamente, até nos anos 90, me contaram, né, eu não sou dessa época, óbvio, que, cara, os programadores ganhavam dinheiro por linha de código escrito. Por isso que enfiava 1 trilhão de códigos. E aí pesava as coisas, por isso que era tão pesado. O cara cagando, a conta engordando. Tipo, dane-se, entendeu? Dane-se o mundo, eu quero ganhar meu dinheiro. Sim. E é assim também. Mas só fechando que loucura, velho. Meu comentário. A gente podia fazer, cara. A gente podia, depende. A gente falou do Black Mirror, cara. O Black Mirror merece, cara. Porque sendo uma antologia, merece. Cara, cada um deles ali a gente consegue analisar, de como é que seria isso no nosso aplicado na nossa realidade, né? E cara, são tudo futuros que causam medo, né, cara? O cara, aquele das abelhas lá, pelo amor de Deus, cara, coisa horrível aquilo, cara. Exato. Sabe? Ali um de realidade virtual é o da praia lá, né? Da praia não, da boate lá, que as duas velhinhas são namoradas e tal, lembra? Esse não vi. É o San Junipero, que as duas velhinhas são namoradas e elas estão lá estão prestes a morrer, assim, sabe? Só que daí eles colocam na cabeça dessas pessoas que estão em estado vegetativo, tipo uma Matrix, assim, uma consciência de que elas estão lá na juventude ainda, vivendo num mundo de festas ainda e tal, sabe? Nossa. E daí essas duas senhoras que, enfim, nesse outro mundo são mulheres, né? Mulheres jovens, uma delas está sempre procurando a outra. Ela vai em várias. Tem balada anos 90, balada anos 80, assim, sabe? Várias épocas. Lembrei. Ela tá sempre procurando a outra e tal, uma tá sempre evitando ela e tal. Lembrei qual episódio que é. A gente só vai descobrir isso no final lá. É interessante, né, cara? Cara, vamos lá então, finalizando o podcast número 1. Acho que dá pra finalizar, porque conversão ficou bem rico isso aí, cara. Ficou bem. Cheio de conteúdo. Ficou bem. Conversando, conseguimos filosofar bastante. Ficou bacana. Então, velho, primeiro podcast nosso terminando por aqui. Ouve, faz o download, compartilha, curte. Vê nossos vídeos, né, nossos drops, vê nossos vídeos quinzenais, vê a gente no Facebook, vê a gente no Mídia, a gente tem todo canto, vamos dominar o mundo. Exatamente. Vamos de Novo Hamburgo para o mundo. De Novo Hamburgo para o mundo, velho. Isso aí então. Bem-vindo pro Vini, que agora... Isso, faz parte da nossa equipe, né? Faz parte do Cine Sofia. Pode contar comigo sempre.
Então, velho, assiste o bagulho, ouve o bagulho e não morre. Abraço. Abraço. 定め悲しと諦めて泣きを見せればまた泣かされる女涙の恨み節 Nossa, que loucura. Tem um caso, Pokémon, velho. tem um caso de um conhecido nosso, Deus me livre, não vou citar nomes, né? Que é até meio perigoso citar nomes. Sei quem é. Sabe quem é? O cara, Sei o quem é. brother nosso, tava com um problema mesmo. Mal, cara. O cara mal. tava depressivo, cara. Depressivo, Mal. assim, ó. Daí ele, enfim, né? A gente ficou um tempo sem ver ele. Aí depois, um dia, tava eu e o Rafael, chegou um outro brother nosso, né? E disse assim, gurizada, eu vi o fulano. Fui ali no centro de Campo Bom, eu vi o fulano. Tava lá e tal. E, cara, ele disse assim, fui obrigado a conversar com ele, porque ele tava com outro conhecido nosso, lá os dois estavam lá no centro, e o outro, em vez de estar ajudando ele, tava caçando Pokémon, cara. Não, acredito. O cara pegou o celular e disse ele assim, onde é que tu, eu perguntei onde é que tu vai, não, eu tenho que ele pegar, recarregar minhas Pokémon. Vai te deitar, cara. O cara precisando de um ombro amigo, tu vai lá, eu vou caçar Pokémon. Não, eu não tenho meu Pikachu. O cara mal, né? O cara, tipo, precisando de um conselho, cara.